eu sou a professora Naone Martins e nessa aula nós vamos continuar a temática dos títulos executivos, falando agora sobre os títulos executivos extrajudiciais. Na aula passada, nós conhecemos quais são os títulos executivos judiciais, nós estudamos o artigo 515 do Código de Processo Civil. Nesta aula, nós vamos estudar o artigo 784 do CPC e conhecer quais são os títulos executivos extrajudiciais. Lembrando que, por se tratar de um título executivo do tipo extrajudicial, demandará a instauração de um processo autônomo de execução que seguirá os procedimentos descritos do artigo 771 a 928 do Código de Processo Civil. Vamos conhecer quais são os títulos executivos extrajudiciais? Vamos fazer a leitura do artigo 784 do CPC, que assim dispõe. São títulos executivos extrajudiciais. Inciso 1, a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque. O inciso 1 trata acerca de títulos de crédito e os enumera como títulos executivos extrajudiciais, o cheque, a duplicata, a debênture, bem como a letra de câmbio. Todos eles, então, formam títulos executivos do tipo extrajudicial. Vamos conhecer o inciso 2? A escritura pública ou outro documento público que é assinado pelo devedor. O inciso 2 fala acerca da escritura pública ou de um outro documento público que é assinado pelo devedor. É interessante nós conceituarmos o que seja esse documento público, já que a jurisprudência tem trazido o que significaria esse conceito trazido pelo Código de Processo Civil. E a jurisprudência considera documento público aquele documento que conta com a participação da administração pública do tipo direto. Então, quando nós falamos, por exemplo, acerca de um contrato com a administração pública, numa nota de serviço, todos esses documentos constituem documentos públicos que seriam títulos executivos do tipo extrajudicial. Nós vamos trazer considerações bem sucintas, porque o importante é que você grave quais são os títulos que se enquadram como títulos extrajudiciais e títulos judiciais. Vamos retomar a leitura então do artigo, inciso 3. O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. O inciso 3, ele fala acerca do documento particular. Ele tem que ser assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Essas testemunhas não precisam ser testemunhas instrumentais, ou seja, testemunhas que presenciaram a confecção daquele determinado negócio jurídico. O que a jurisprudência tem exigido é que essas testemunhas não guardem vínculo com as partes que estabeleceram esse contrato, até mesmo que vínculos que irão inoportunizar a participação dessas testemunhas durante a fase judicial, no tocante à prova testemunhal. Então, essas são as exigências no tocante a essa questão. Percebam, pessoal, o documento ele tem que ser assinado pelo devedor e por duas testemunhas para constituir título executivo extrajudicial. Inciso 4. O instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou conciliador ou mediador credenciado por tribunal. Perceba então que a transação, os acordos feitos pelo Ministério Público, Defensoria, pelos advogados ou pelo mediador conciliador credenciado no tribunal também constituem títulos executivos do tipo extrajudicial. Vamos retomar a leitura do artigo. Inciso 5. O contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução. Percebam que esse inciso ele trata acerca dos contratos que têm garantias reais, hipoteca, penhor, bem como a anticrese. Trata acerca da caução também como uma modalidade de garantia, dentro de um contrato. E fala também daquelas outras garantias que são garantias reais, como por exemplo a alienação fiduciária, que se aplicaria aqui também nessa hipótese. Nesses tipos de contratos, nós também teríamos um título executivo do tipo extrajudicial. Vamos retomar a leitura do dispositivo. Inciso 6, o contrato de seguro de vida em caso de morte. Esse
contrato aqui, pessoal, para que ele possa constituir título executivo extrajudicial, o requisito que está descrito no artigo tem que ser cumprido. Ele fala acerca do contrato de seguro de vida, mas ele fala qual é a hipótese específica que ele se torna um título executivo extrajudicial, que seria o caso de morte. Então, em caso de morte, o contrato de seguro de vida constitui título executivo do tipo extrajudicial. Inciso 7º, o crédito decorrente de foro e de laudeio. Esse crédito aqui é um crédito que ele era proveniente de um instituto chamado Enfiteuse. O Instituto da Enfiteuse ele vinha previsto no Código Civil de 1916, mas ele foi revogado no Código Civil de 2002, então ele não existe mais. Apesar disso, os créditos decorrentes da Enfiteuse, eles continuam constituindo títulos executivos extrajudiciais, o foro, o laudeio, porque pode acontecer que, apesar do Instituto ter sido revogado, não existir mais no Código Civil de 2002, nós ainda tenhamos espécies de enfiteuse implementadas no plano prático, ou seja, enfiteuses que foram constituídas antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002. Nesse caso, essas modalidades de enfiteuse, no tocante à execução dos créditos pertinentes ao foro e ao laudêmio, seriam executados como se fossem títulos executivos do tipo extrajudicial. Vamos terminar a leitura desse artigo 784, inciso de número 8. O crédito documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio. O inciso 8º, ele vai falar acerca dos créditos documentalmente comprovados que decorrem de um contrato de aluguel. É interessante que esse inciso ele vai estabelecer que é possível a execução do crédito decorrente do aluguel, bem como de créditos que são acessórios desse contrato decorrente do pagamento de um aluguel, taxas e outras despesas, até mesmo as despesas referentes ao condomínio. Desde que seja um crédito documentalmente comprovado, constituiria um título executivo do tipo extrajudicial. Nós vamos aproveitar a oportunidade que nós estamos tratando acerca dessa questão e nós faremos a leitura do inciso 10, porque ele traz uma redação um pouco parecida. O inciso 10 ele fala o seguinte: o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício previstas na respectiva convenção ou aprovadas em Assembleia Geral, desde que documentalmente comprovadas. O inciso 10 ele se difere do inciso 8º, porque aqui nós estamos falando acerca do condomínio com relação aos seus condôminos e não do valor pertinente ao crédito do condomínio como um acessório proveniente de um contrato de aluguel. Aqui nós estamos falando de um condomínio específico, que é o condomínio edilício. Nestes casos, os créditos documentalmente comprovados, que são oriundos de relações estabelecidas pela Assembleia Geral do condomínio ou na própria convenção de condomínio, esses créditos também gerarão títulos executivos extrajudiciais. Percebam que nesse caso aqui é necessário que esses créditos sejam documentalmente comprovados e que haja uma previsão da sua existência, tanto na convenção de condomínio ou em uma previsão estabelecida pela Assembleia Geral dos Condôminos. Vamos voltar agora no inciso 9. A certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei. Vamos aproveitar e fazer a leitura do inciso 11. A certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativo a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei. O inciso de número 9, bem como o inciso de número 11, eles estabelecem duas modalidades de créditos que não demandam a participação do devedor. Como regra geral, o título executivo, para que ele seja criado, é necessário tanto a participação do credor como a participação do devedor. Nesse caso aqui, ele é um documento que é criado exclusivamente pelo credor. No primeiro caso, a certidão de dívida ativa, que é confeccionada pela Fazenda Pública da União, dos Estados, do município ou do Distrito Federal.
No segundo caso, que é uma certidão criada pela serventia notarial, é também uma certidão que é criada sem a participação da parte devedora. Estes dois documentos constituem títulos executivos do tipo extrajudicial. No caso da certidão de dívida criada pela serventia notarial, é importante nós mencionarmos que é uma certidão que é criada em razão dos serviços que são prestados por esse tipo de serventia. Constituiriam, portanto, um título executivo do tipo extrajudicial. Vamos fazer a leitura do último inciso do artigo 784. Ele dispõe que todos os demais títulos, os quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. É importante, então, nós destacarmos o seguinte: quando nós estudamos o artigo 715, nós tivemos um rol que é taxativo no tocante quais títulos são títulos executivos judiciais. Eles estão todos descritos no artigo 515 do CPC. O legislador, no que se refere aos títulos executivos extrajudiciais, inseriu um dispositivo que oportuniza estabelecer um rol exemplificativo no que se refere aos títulos executivos extrajudiciais, que é o inciso 12. Então, outras legislações podem criar títulos que têm força executiva. Nesse caso, esses títulos serão considerados títulos executivos extrajudiciais. São exemplos de títulos executivos extrajudiciais que não estão elencados no rol do artigo 784 do CPC. O termo de ajustamento de conduta, que tem previsão na Lei da Ação Civil Pública, que é um documento confeccionado pelo Ministério Público, seria um exemplo de um título executivo extrajudicial previsto em outra legislação. Os títulos que são confeccionados pelos tribunais de contas, pelo CAD, também são títulos executivos que têm força executiva, e também no Estatuto da OAB nós temos a previsão de alguns títulos que têm força executiva. Então perceba que nessa hipótese, a legislação extravagante, outras legislações criaram títulos que têm força executiva. Nós iremos considerá-los como títulos que são títulos executivos extrajudiciais. Para fechar, vamos fazer a leitura dos parágrafos do artigo 774. A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. Parágrafo 2º. Os títulos executivos extrajudiciais oriundos de país estrangeiro não dependem de homologação para serem executados. O parágrafo 2º do artigo 784 ele vem dispor que títulos executivos extrajudiciais confeccionados no estrangeiro, para produzirem efeitos aqui no Brasil, não demandam homologação. Nós vimos que a decisão estrangeira judicial para produzir efeito no Brasil, ela precisa ser homologada pelo STJ. Os títulos que têm caráter extrajudicial não demandariam esse tipo de homologação. Para fechar, vamos fazer a leitura do parágrafo 3º. O parágrafo 3º dispõe assim: o título estrangeiro só terá eficácia executiva quando satisfeitos os requisitos de formação exigidos pela lei no lugar de sua celebração e quando o Brasil for indicado como lugar de cumprimento da obrigação. Percebam que no caso do parágrafo 3º, para que esse título ele produza efeitos aqui no Brasil, ele tem que seguir todas as atribuições trazidas pela lei do lugar de celebração da obrigação, e o Brasil tem que ser indicado como país para o cumprimento dessa obrigação. São os requisitos para que o título executivo, que é extrajudicial, formado no estrangeiro, produza efeitos aqui no Brasil. Estes então são os títulos executivos extrajudiciais. Novamente, é de suma importância que você faça um estudo dos títulos elencados no artigo 515, juntamente com o artigo 784, que são os títulos extrajudiciais. 515, títulos executivos judiciais. Nós nos vemos na nossa próxima aula. Um forte abraço, não esqueça de clicar em gostei se você gostou desse vídeo e de compartilhá-lo para o crescimento desse canal. Tchau, tchau!